Então, bate palminha? Palminha. Derrama, Senhor. Deus tem misericórdia da minha alma. Tá certo, tá vendo? Olha o que você tá fazendo. Você tá se envolvendo com pessoas que da pior estirpe não deveriam ser envolvidas. Jesus andava com os pecadores, os fariseus, andava com os publicanos, Tá prostitutas. vendo? Prostituta. Eu coxos. tô em qual categoria? É uma boa pergunta. Não, mas você não é Jesus também, então não tem problema, né? Tá certo. Ele tem que andar comigo. Então. Olá, pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet e hoje uma presença bastante inusitada que talvez poucas pessoas acreditassem ou achassem que iria aparecer aqui no meu canal. Mas é porque vocês não sabem de nada, então não tem problema, eu tô aqui pra... É assim que você trata seu público? Não sabe mesmo, eu não quero saber. Quem sabe das coisas na minha cabeça, às vezes nem eu sei. Ué, eu fico muito feliz aqui de estar em Fortaleza, tá? Primeira vez que estou aqui nessa cidade magnífica, que tem um sol intensidade. Você não é a cidade, tá agradecendo por quê? Esse aqui é o Iago Martins, do canal Dois Dedos de Teologia, certo? Que faz um canal de temática cristã. Religiosa. Certo? Religiosa. Ele trabalha com religião, tá certo? Oi, meu nome é Iago, eu trabalho com religião. Ele trabalha com religião, entendeu? Então, ele é uma pessoa que tem, digamos assim, posicionamentos bastante diversos dos meus, em vários aspectos, mas a gente já se conhece já faz um certo tempo, a gente conversa aí nesses youtubers de meu Deus aí, né? A gente se conheceu por causa da treta com o Isnobre. Por causa da briga com o Isnobre, é verdade, né? O Isnobre foi um grande pivô dessa amizade. Eu fui pôr os panos quentes ali, no fim das contas acabei me envolvendo, né? Então eu sou amigo dos dois. Um beijo, Isnobre! Olha, tá vendo? Um beijão aí pro Izzy também, pro pai dele também, que eu conheço bastante. Vamos lá para conversar um pouquinho aqui com o Iago, né? A gente pensou, né, como que a gente poderia gravar esse vídeo, Porque se a gente fosse escolher um tema, não ia dar certo. Não ia dar certo. E A gente ia discordar em tudo. A gente já sabe que vai ser ultra negativado, tanto o meu quanto o seu. Então a gente meio que vai brincando aqui da maneira como a gente pode fazer pra coisa fluir. Então a gente pensou, ao invés de eu conversar com o Iago conversar comigo, essas coisas, vocês vão fazer as perguntas pra gente. Ó, coisa certo? maravilhosa. Quer dizer, você que está assistindo e não fez a pergunta, não vai fazer mais. Porque na verdade eu já fiz as perguntas no Instagram e eu vou perguntar aqui para o Iago as perguntas que os meus seguidores fizeram pra ele. Depois a gente troca. Lá no meu canal, o Pirula vai responder as perguntas que o meu público fez pra ele. Exatamente. Então, vamos colocar um ao outro na berlinda aqui. Então vamos lá. E assim, a gente pode fazer comentários em cima das perguntas também, claro, né? claro. Então eu tô nervoso, quero Tá pedir. nervoso, tá você tenso. que é crente, que tá assistindo, ore por mim. Tá tenso. Pra Deus me proteger. Então, é isso. Essa é a oportunidade que eu tenho pra pregar o evangelho no canal de um ateu. Não é? Tá vendo? Sei, Ok, olha como a vida, né, nos dá oportunidade. E aí eu vou ter a oportunidade de pregar ciência no canal do evangélico. Não, mas Tá tudo vendo? bem, porque evangélico crê em ciência. Ele crê na É o ciência. ateu que não crê em evangelho. Então eu saí ganhando aqui. Não, eu que creio no evangelho, eu acredito no evangelho como palavra. Não Opa, quer dizer que eu acredito é? no evangelho, eu não acredito que eu acredito no evangelho como metafísica. A gente vai discutir isso lá no meu vídeo. Lá. Ok, maravilha. Ó, vou começar com a pergunta do membro ilustre aqui, Marco Gomes, lá da turma do Nerd Bunker ali, né? Que tem, Beijo, Marco Gomes. Uou! Beijo do gordo, uou! É. Então, Eu tô de casaquinho porque eu ajudo o gordo. ajuda o gordo. O Marco Gomes não fez uma pergunta, na verdade, fez um comentário. Mas ele falou assim, ó. Esse pastor tem um vídeo dizendo que Deus é de direita. KKK, KKKK, KKK. O Deus da Bíblia não é de direita nem de esquerda, porque seria anacrônico dizer isso. Por isso que eu falei, não é uma pergunta. Mas você é pastor batista, né? Sou pastor batista. Pastor batista, é. Então não é uma pergunta, mas é um comentário. O que você tem a dizer sobre este comentário? Cara, Não é de falei... esquerda nem de direita. Então, eu falei exatamente isso, mas é diminuir um pouco a complexidade do negócio, porque eu complexifiquei o negócio. Quando eu falo justamente sobre a relação do cristianismo com política, eu costumo dizer que tudo que existe em termos de pensamento político já foi classificado e colocado em algum lugar no diagrama de Nolan, num political complexo. Você pode dizer, não, eu sou neutro, eu não tenho posição política, eu sou nem de direita nem de esquerda. Em algum lugar você vai estar. Você vai cair em algum lugar. Claro. É. Você vai pegar o Ramsés II e fazer vai esse cair teste. em algum lugar. Tá, entendi. Pronto. Então, se você pegar o pensamento cristão, pelo menos aquilo que eu acredito que é a leitura correta da escritura, sobre o engajamento do cristão com a política, como é que se interpreta o papel do Estado, o papel do indivíduo, o mercado, relações humanas, eu acredito que cai à direita do espectro político. Entendeu? Não cairia à esquerda. Agora, aonde a direita, se mais pra cima, mais pra baixo, no political complex, um mais liberal, mais conservador, autoritário. aí eu acho que já entra em outros debates um pouco mais profundos. Mas aí eu costumo falar de forma bem resumida e até um pouco escrachada, que nesse caso Deus é de direitas. Deus cairia pra direita do espectro político, não pra esquerda. Entendi. Você pode discordar disso. Tem gente que fala que a questão de Jesus como uma questão comunal, assim, de falar que temos que amar ao próximo e que, como é que se fala? O pobre aqui é mais fácil herdar o reino dos céus, porque o mais fácil
um camelo passar no buraco da agulha do Sim. que um rico entrar no reino do céu. Cooptaram a Dizem mensagem que- de Jesus como uma mensagem política distributivista. Sim, que seria uma coisa distributivista, É. alguma coisa assim, ou ainda que não seja distributivista, bom, e de fato você tem, né, uma mensagem de desapego aos bens materiais, Sim, que é sim. muito presente que não é necessariamente de esquerda, É, né? Também porque é uma é coisa como que não é achar obrigatoriamente de esquerda. É como achar que o cara você ser uma pessoa que tem uma visão mais liberal na economia, você acredita em um estado menor e coisa assim, significa que você é uma pessoa que de alguma forma é Greed. gananciosa. É gananciosa, né? Eu é. posso ser um cara totalmente pró-mercado, mas uso meus recursos pro bem do outro. Uso meus recursos para ajudar o pobre, coisas assim. Eu posso ser um cara que acredita em caridade privada. Eu acredito que os indivíduos devem ser caridosos. Eu acredito fundamentalmente nisso. Você conhece um pouco da minha história. Você sabe Sim, de claro, coisas que claro. eu faço que normalmente nos faz, né? E que são atos que eu não acredito que o governo tem que fazer. Eu não acredito que o governo tem que me obrigar a ser caridoso. Que o governo tem que pegar meu dinheiro e o governo administrar um sistema de distribuição de renda. Eu acredito na distribuição de renda. Por isso eu distribuo a minha. Entendeu? Sim. Eu não acredito no governo cuidando disso. E quando eu leio o que Jesus escreveu, quando eu leio o Novo Testamento, eu vejo muito trabalho de caridade. Eu vejo a igreja sendo caridosa, eu vejo os irmãos dividindo seus bens, eu vejo Jesus mandando a gente não viver pelo dinheiro e entregar, ajudar o pobre, ajudar o necessitado. Isso é uma mensagem muito cristã. Agora, isso não é uma mensagem política de esquerda. Sim, não é uma necessariamente, mensagem né? nem de esquerda nem de direita. É, não é você uma pode ser mensagem um cara de política nenhuma. esquerda ou um cara de direita, ser caridoso ou não. Nada impede a Sim. pessoa de esquerda de ser caridosa. É. E Agora, assim, quando Jesus fala contra a riqueza, geralmente Jesus fala dentro de um contexto muito específico de ganância. Jesus não condena o rico. A mensagem contra o jovem ele rico... condena o apego Isso. ao bem material. Não quer dizer que você não tem que ter bem A material. Bíblia não diz que o dinheiro é raiz de todos os males. Diz que o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Agora, uma coisa você tem que concordar comigo. Sim. Eu consigo entender essa diferença entre você ter bens materiais Certo. e você amar aos bens materiais. Sim. Agora, é muito difícil uma pessoa que tem muitos bens materiais não amá-los de alguma forma. É uma coisa muito bem, assim... Sim, sim. Às vezes o camelo passa no buraco da agulha, mas é Às vezes difícil, não, né? É difícil, tem- pouco provável. Se você tem muito daquilo, você pode estar muito apegado com aquilo que facilita muito a sua vida. Agora, você pode ser pobre e ser igualmente apegado ao dinheiro. Exato. Não, É. na verdade é isso que eu ia falar. Eu ia falar, a pessoa que nasce rica, que já nasce rica, geralmente ela tem até mais facilidade para se desapegar, porque aquilo nunca Sim. faltou para ela. Né? Então é aquilo, se você nasce do lado de um rio caudaloso, a água para você nunca foi um fator limitante, então você Sim. dá água para todo mundo. Agora, sei lá, se você nasce no deserto, você vai vender a água porque... Sim, sim. Não, pera lá, isso aqui vale. Eu conheço muitos ricos que são muito desapegados. Eu tava ontem na casa de um jogador de futebol, daqui da região, não vou dizer quem, porque não sei se eu posso. Ele fez um culto na casa dele, ele fez uma reforma na casa e chamou a peãozada que trabalhou na casa pra um churrasco lá. Aham. Deu churrasco pra peãozada e a família lá. E eu fui convidado como parte da família da peãozada. Aham. Só que como eu sou pastor, eles disseram, leva o Iago lá pra dar uma palavra e tal, não sei o quê. Entendi. Aí eu fui. Velho, o cara andando com roupa simples, numa mansão gigantesca, tinha um campo de futebol na casa do cara. É enorme a casa pra do ele cara. treinar, né? É. Não, a casa do cara é imensa. E o cara, tipo assim, altamente desapegado, nem aí, não se deixava, sabe? Conheço muita gente rica que não é apegada a isso. E conheço muita gente pobre que é. Então, e é isso que eu ia Entendeu? falar. Geralmente, a pessoa que quer ganhar dinheiro, Sim. é aquela pessoa gananciosa, é aquela que vive para ganhar dinheiro. Sim. Muitas dessas pessoas são pessoas que passaram dificuldade quando eram mais Sim. jovens e falaram, não vou mais passar dificuldade. Não quero mais ter isso na minha vida. E aí a pessoa faz daquilo uma coisa meio até viciante, né? É. A pessoa começa a ganhar e quer ganhar cada vez mais. Eu Né? acho que o coração, às vezes, ele é muito independente das circunstâncias. Às vezes o coração ele consegue ser apegado e desapegado das coisas, muito independente se você vai ter ou não essas coisas. Às vezes a linguagem cristã é de pecado, né? O pecado, o pensamento desviante, o comportamento que é desordenado, no termo de fé, é um comportamento que muitas vezes não depende, é independente da circunstância externa da gente. Eu posso não ter grana. Tiago fala disso. Tiago vai falar a ricos e a pobres, vai dizer, olha, vocês dois podem ter problemas de desvios morais. Então, Sim. o pobre tem que encontrar o seu valor no Senhor, o rico tem que saber que a riqueza não é poderosa para lhe dar vida eterna e tal. Você pode ter ou pode não ter. A questão é, onde é que está depositado o seu coração, né? Essa é a grande mensagem cristã. Então, transformar isso em mensagem política é um problema. De pegar essa mensagem de Jesus sobre o nosso relacionamento com o pobre, o nosso relacionamento com as riquezas, e transformar isso em um trabalho político de organizar a sociedade de acordo com isso, eu acho que não é o que vem da mensagem de Jesus. Me parece que a mensagem de Jesus é muito mais uma mensagem de um contexto de liberdade, com um Estado muito humilde, é o que eu leio, por exemplo, em Paulo, uma visão muito diminuta do que o Estado tem que fazer. A galera pode discordar, mas eu acho que é aquilo que o cristianismo diz, não é? Mas o que eu diria com relação a Paulo, pelo Sim. que eu sei, é o seguinte. Primeiro que é falado pouco sobre Estado
Sim. no meio, assim. Romanos 13, e quando Pedro 2. Exato, e quando fala mal dos romanos, mas porque merece, né? Porque os romanos mereciam. Sim, sim. Né? Mas até tem aquela célebre passagem de Jesus lá, César o que é de César, a Deus o que é de Deus, né? Tipo, não vamos misturar dinheiro com essas coisas. Mas, e Paulo, ele era um cara bem traumatizado com Roma, né? Sim. Roma era uma coisa meio traumática pra ele. Roma puniu ele várias vezes, justamente, por pregar o evangelho. Exatamente. E mesmo antes ele era um cara meio que... Ele obedecia porque era bom ser cidadão romano, mas porque senão... Então é uma coisa meio... Até porque ele era judeu, né? Sim. Então é uma coisa muito interessante essa coisa de Paulo, porque eu vejo, quando eu leio as cartas de Paulo, eu vejo como uma coisa muito pessoal dele. Sim, eu vejo algo muito assim, dele. Né? Então eu também não sei, eu colocaria isso como uma coisa divina. Agora, se alguém quiser saber... Que tem ou não, o Estado deve ou não interferir, alguma coisa assim. Se alguém quiser saber um pouco mais sobre a visão cristã sobre Estado e governo, tem um vídeo lá no Dojo de Teologia. Né? Tá vendo? Tá no izinho ali. Tá no izinho, chamado sobre um cristianismo e livre mercado. Então, eu falo um pouco sobre esse assunto, você pode ir lá. Mas então o Marco Gomes falou que isso é anacrônico, de fato é. É anacrônico, mas são anacronismos que a gente pode cometer uma brincadeirinha ilustrativamente. Né? Sim, é uma brincadeirinha pra fazer. Então, eu acredito nisso, mas o jeito como é posto é anacrônico de fato, mas é um jeito de explicar de forma... eu tenho um vídeo também, eu tenho um vídeo falando sobre se Jesus era comunista. Eu tenho um vídeo falando lá que eu sento cacete na teoria da prosperidade, na teologia da prosperidade. Cara, eu fiquei chocado. Tem a mula de balão na escritura, sabe? Que é uma mula que fala, um anjo toma conta da mula e fala através dela. Aí quando a gente usa, quando alguém descrente fala uma coisa correta, a gente, caraca, Deus usa mula, usa descrente. Não obrigado. A gente tá chamando de mula. Você tá me chamando de mula, muito porque a analogia ficou infeliz. Não, eu sentido. sei, mas é porque... Não, tá na Bíblia. Mas assim, puxa, não foi você que inventou a mula. Grande mula de balão, aí o cara contra a teologia da prosperidade e nem crente é. Mas é porque é o que faz sentido. Você lê o livro, os livros, né? É o que parece. Excelente, ó, pirulei. Dá um passo do reino. Não está longe do reino aí, ó. Tá vendo? Quem sabe? Só falta acreditar. Ó, pergunta para o pastor Iago. Muitas pessoas acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, literalmente, que tipo, Deus falou e alguém escreveu. Não, ninguém acredita nisso. Tá, talvez alguém acredite. Como a igreja evangélica explica a Bíblia a seus fiéis? O surgimento e organização dos evangelhos, a exclusão de outros. Tenho curiosidade de saber porque dentro da Bíblia existem visões diferentes do mesmo Deus. Abraço, Pirula. Legal, muito legal. Talvez alguém acredite nisso, mas não é a visão majoritária. Ninguém acredita que Deus apareceu, editou, escreve aí e tal. Cresce num ambiente de providência. Deus organizou a história para que os apóstolos escrevessem aquilo daquele jeito. Então a gente acredita em inspiração. Foi inspirado por Deus. Os apóstolos escreveram cartas para igrejas. Entendi. Escreveram documentos registrando o que Jesus fez. E a gente acredita que esse processo de escrita, como se fosse escrever uma carta, foi um processo guiado pelo Espírito Santo. Então não foi um ditado divino. Entendi. De Deus ditar e a Anota aí. Tá. Mas o Espírito Santo usou essas pessoas para isso. Entendeu? O processo, eu tenho um vídeo de 40 minutos, tem um pirula de duração lá no canal sobre o cânon do Antigo Testamento. Se chama Lutero tirou livros da Bíblia, né? E eu explico a formação do cânon do Antigo Testamento principalmente, mas dá algumas luzes pro do Novo. O do Novo eu tô devendo, eu vou gravar ainda. Tá. E esse processo foi muito simples, foi, pelo menos o Novo Testamento, né? Foi simplesmente o processo de você descobrir quais foram os textos dos apóstolos. Porque quando... você tem pelo menos 35 evangelhos dos primeiros 200 anos ali. Não, julga-se que há uma centena de textos apócrifos no Novo Testamento, né? Que não estão lá no Novo Testamento. Entendi. Por quê? Muitas dessas cartas, desses documentos que não estão na Bíblia, eram cartas de pais da igreja, eram documentos pastorais de verdade, eram falsificações, eram gnósticos escrevendo algumas coisas. Muitos são documentos muito posteriores que se rejeita. O que foi que aconteceu? Quando os apóstolos morreram, quis se preservar os textos deles, a doutrina deles. A busca por isso foi a formação do cânon. Cânon significa vara de medir, né? Usado para uma lista autorizada de alguma coisa. O cânon do Novo Testamento é nada mais do que uma busca por achar os textos originais dos apóstolos, fiéis dos apóstolos. E foi isso que compõe os textos do Novo Testamento que a gente tem hoje. Todos eles? Todos eles. Houve algum debate, não, mas esse aqui e esse aqui, no período primitivo, mas nessa livre concorrência de cânones, houve cânones que chegaram ao consenso da igreja dizer, não, esse aqui é o que está mais fiel e tal. Através de coerência interna, coerência externa, uso corrente na igreja. Ninguém precisa chegar com carta escondida. Ei, eu tenho uma carta de Paulo aqui que só eu li. Entendeu? Não, tinha que ser uso corrente das igrejas. Até porque as cartas foram escritas para as igrejas e tal. Sim, exato. Não, isso daí então esse foi o processo de formação do Novo Testamento. Mas isso foi lá pelo ano, 300 e pouco, por aí, uma coisa tinha assim. Né? Foi umas décadas depois. Então. A tentativa de formar o cânon, como a gente conhece, começou já no século II. Mas o fechamento, como a gente diz, do cânon,
se deu ali pelo meio do século IV. Era um pouco difícil fazer as coisas quando não tinha imprensa, né? Sim. Não tinha como fazer uma cópia rápida das coisas, né? Tinha que tudo é copiar copiado tudo muito na devagar. mão. Mas há algumas discordâncias com relação aos autores do Novo Testamento. Sim. Isso eu já li, eu Sim, sei sim. que não é a vertente que você concorda, mas Não. que há teólogos que defendem, por exemplo, que algumas cartas que são atribuídas a Paulo, por exemplo, foram escritas por algum discípulo dele, Sim. não por ele. Ou Mas alguma isso coisa geralmente vem de é a galera da alta crítica, né, que fala Uhum. isso. E eles vão argumentar, com base, por exemplo, em léxico, né? Paulo nunca usou esse tipo de palavra aqui, por que ele tá usando essa palavra? Né, Paulo nunca usou essa estrutura aqui, por que ele tá usando essa estrutura nessa carta? Essa doutrina aqui parece ser um desenvolvimento posterior dessa. Então, mas é um processo muito difícil que a alta crítica tenta fazer, porque você tem que negar a própria autoria que a carta atribui a si, você tem que negar a autoria histórica que foi atribuída à carta, as pessoas que receberam a carta atribuíram a Paulo, né? As cartas mais problemáticas não entraram no cano. E você usa uma Essas metodologia... cartas existem ainda, Existem. elas só não estão no Não cano. estão no cano. Existem muitas cartas atribuídas a Paulo, atribuídas a Jesus, né? Atribuídas a Pedro e tal. E muitas dessas coisas têm como artifício uma discussão linguística que às vezes é muito escusa, assim, não tem muito sentido. Entendi. As cartas foram escritas no processo de muitas décadas. O cara que escreve... Um texto que eu fui ler um texto que eu escrevi no Facebook ano passado, que o Facebook me lembrou, e tava de pouco diferente o jeito de escrever, entendeu? Não, e tem uns que você tem vergonha, É. né? Tem umas coisas que a gente escreve muito tempo atrás, você não achava que ia ficar na internet por tanto Pois tempo. é, um Você fala, perigo. gente, que vergonha. Limpe seu Twitter todo ano, né? Tá vendo? O pessoal... Não, mas você sabe que eu fiquei impressionado com a caçada, né? Os garimpeiros de Twitter, assim. Sim. Não acharam nada meu. Não, eu deletei meu Twitter um dia desse e voltei com ele. Eu fiquei... Olha que safado. Não, eu fiquei até meio decepcionado. Eu falei, pô, ou ninguém procurou, porque eu sou irrelevante, né? Ou eu não falei nada de errado, eu falei, gente... É porque eles não procuraram no Sangalo da Groselha, essas Não, coisas assim. não, pior que lá também não falava nada. Não falava, eu não falava muita coisa. Eu ficava quieto, porque quando eu falava alguma coisa, né, vinha gente me encher o saco no inbox. Nossa. Porque as pessoas identificavam que era eu. Então eu ficava em silêncio lá dentro. Eu só ficava lendo e dando risada, mas eu não fazia nada lá dentro. Mas no fim das contas, então você tem essas questões aí de autoria, mas ok, vamos lá. Acho que tá respondido. Aqui, vamos tretar um pouquinho. Bora, não, estamos aqui pra isso. Renan Araújo. Na verdade tá escrito Renan Araújo. Renan Araújo. Ele colocou um A a mais, provavelmente porque tinha dois. Pergunta, vendo uma Bíblia tão limitada em assuntos atuais, como homossexualidade, você como cristão segue exatamente o que a Bíblia diz? Como que você pode renovar sua mente com a consumação dos séculos e aceitar de bom grado os homossexuais hoje? Rapaz, dizer que homossexualidade é um assunto moderno tá meio desinformado aí. Não, de fato. Porque, rapaz, volte século I, volte pra Roma Antiga, meu querido. Atenas, né? Atenas que tinha aqueles... Você era bacanal público. Aqueles negócios de... Calígula, né? Aquelas coisas assim. Cara... Vem mais um. É que eu tenho anotado na minha Bíblia, só um imperador romano foi heterossexual. Não, ou que a gente possa dizer estrito, né? Sim. Estrito, não, naquele período... Provavelmente era pansexualidade, né? Não, no período romano primitivo, na época que Jesus veio, cara, transar com mulher era só pra reproduzir. Reprodução. O sexo que era valoroso era com os homens, porque a mulher não valia nada. Como a mulher não valia nada, era só pra ter filho mesmo. O sexo que era vigoroso era com os Menos homens. no judaísmo, né? No judaísmo havia uma preservação moral e diferente. mesmo ali no Oriente Médio tinha já umas coisas diferentes. Mas no Império Romano, cara, o negócio era muito louco. Paulo, ele trata a sexualidade como uma das coisas mais maravilhosas da criação dentro do contexto de casamento. Se você ler, por exemplo, Cantares, voltando pro Antigo Testamento, Cantares é um livro que é uma grande canção sexual. Cantares é um livro... Tem posição sexual. Eu achei um livro muito, muito estranho quando eu li. Tem sexo oral em Cantares, tem um monte de coisa lá, tá ligado? Tudo é muito poético também, né? Mas fala, o cara tá em pé, e ela senta e bota o fruto na boca, é uma onda, sabe? Tem muitos eufemismos, mas tudo bem. Porque é uma poesia, é cantado, é uma peça e tal. Tudo bem. Paulo trata a sexualidade de uma coisa muito bela. Bendito seja o leito sem mácula, ele diz. Né? E o leito sem mácula é o leito conjugal, de um casal casado. Agora, eu imaginava que o leito sem mácula era o leito que ninguém transava. Não. Era isso que eu imaginava. Não, o leito sem mácula é o leito do casal. Ele vai dizer que quando você casa, você perde a posse do seu corpo. Meu corpo não é mais meu, agora pertence à minha esposa. Sim, E minha esposa perde a posse, agora é meu. E isso tem a ver com pra não haver traição. Mas eu achei que ele é um cara que ele tinha uma postura que, sei lá, parecia umas horas que... Porque ele mesmo era celibatário, né? Sim, ele era um cara celibatário e tal. Por isso que eu fiquei pensando, o que será que aconteceu com ele? Tanto que quando os coríntios escrevem... Porque a primeira carta aos coríntios que a gente tem é uma resposta de Paulo a uma carta que os coríntios enviaram a ele. Que eles enviaram pra Tanto ele. que Paulo justamente fala, quanto a isso aqui...
quanto a isso aqui, ele tá respondendo os Ele tá Coríntios. respondendo, isso é bem Então, em nítido. 1 Coríntios 7, ele fala, quanto ao Infelizmente, casamento... a gente não tem a cópia da carta A original. gente tenta né, remontar algo dos assuntos com base na resposta, né? Você tem uma resposta, você imagina a pergunta. Mas aí você fala, pega uma briga de Twitter, É. apaga um só, uma pessoa te bloqueia. Bloqueia. Você não tem como saber exatamente, você presume, imagina, mas fica aquela coisa, uma pena. Isso. Mas Mas o que acontece? Paulo fala sobre casamento em 1 Coríntios 7, respondendo os Coríntios. E a impressão que a gente tem é que ele tá lidando com gente que queria ser celibatária. A impressão que dá é que o pessoal diz, olha, sexo é uma coisa ruim dentro do casamento, tem que ficar impureza sem transar no casamento, porque vai ser mais elevado pra Deus e tal. E Paulo parece estar lidando com esse tipo de gente. E ele diz, olha, é bom o cara ser celibatário. Por isso, ele começa de forma positiva assim, né? Nossa, celibatário é legal, eu queria que mais gente fosse que nem eu. Mas, ó, dentro do casamento não pode ficar sem ficar com a amiguinha, certo? Não, até porque não vai nascer ninguém, né? Se você fizer Não assim, só por isso, mas ele vai falar também do casamento como um ambiente de prazer mútuo, de serviço mútuo, sexualmente falando, né? Ele vai dizer, olha, vocês casados, vocês não podem ficar sem fazer sexo. Vocês precisam ter... Se for pra orar um tempo, sei lá, tudo bem, mas não tô nem mandando não, tô permitindo. Se quiser ficar sem orar, mas ó, o normal é vocês ter a vida conjugal normal e tal. Então Paulo não parece ser um cara que vê o casamento de forma negativa, vê o sexo no casamento de forma negativa. Agora, o cristianismo, desde o judaísmo antigo, tem uma moral muito estrita sobre onde é o local apropriado do sexo, que é dentro da relação de casamento, né? Então a relação pré-matrimonial é uma coisa que é condenada pela escritura. Eu casei virgem. Inclusive, acredite quem quiser, acredite quem quiser. Eu casei virgem. Piscite. Casei, juro. E a masturbação também, né? Também, porque seria um período de autogratificação em que você não tá tanto desse momento de prazer mútuo dentro do casamento, né? Agora, o sexo não é feito pra ser aproveitado egoisticamente. Quem que cumpre esse negócio de ficar sem masturbação? Você controlar hormônios, instintos é porque primitivos. você não acredita numa força sobrenatural mais forte do que nós. Não, eu acredito, eu chamo libido. Essa é uma força sobrenatural que é muito forte. Existe um outro chamado Espírito Santo, às vezes ganha. Tá, entendi. Não, beleza. Não, pode ser. Não, eu acredito que você consiga se controlar com uma série de coisas, de fato. Sim. Só que enfim, eu acredito que certas coisas são mais complicadas do que outras. Não vou dizer que não é o instinto natural, carnal, físico, de necessidades. Mas se um cara não consegue controlar seus instintos, o que é que nos separa dos bichos? Né? Não, abaixa as calças e vai na vai cagar na rua, sei lá. Eu só acho que, enfim, é que aí eu casei com 20 anos. Eu não acho que isso é particularmente errado, se masturbar, mas tudo bem. Então, nós seguimos padrões éticos diferentes. Então tá bom. Eu creio na escritura sagrada. Mas acho que eu não estou... Você crê no processo de adaptação cega. Eu acho que eu não estou atrapalhando ninguém, né? Não, falando que só assim mesmo. Pode se masturbar. Mas não, pode não. Não pode não. É até bom pra se conhecer. Você se masturba, você se conhece. Cara, quer dizer, pro homem nem tanto, mas pra mulher principalmente. Até os animais, não precisa se conhecer não, cara. Homem não precisa se conhecer tanto porque a gente sabe que o lugar tá ali sempre. Mas a mulher às vezes é importante. Se conhece no casamento, cara. Sei lá. Eu conheço muita mulher que o marido não achou, ela também não achou e fica... sem achar. Aí o problema não é falta de masturbação, não. É a leseira dos dois. É leseira dos dois, não. Caraca. Mas esse é o problema de casar sem fazer test drive. Casei sem test drive e não quero devolver o carro. Mas vocês... não, é verdade, mas vocês podem dizer... A Igreja Católica é que não aceita divórcio, né? Não, mas eu não aceito divórcio também não, tá maluco? Os protestantes também normalmente não aceitam também. Mas tem muito protestante que divorcia. Tem protestante que adultera com a membra da igreja. E lê lá a Bíblia. Vai e adultera. Conheço vários. Mas tudo bem. Mas tem os que... tem igrejas que acham que divórcio tudo bem. Entendi. Tem toda igreja de todo jeito. Mas porque aí é complicado, né? Você não pode fazer test drive e depois não pode devolver o carro. O modo como o cristianismo estabelece a visão do casamento, né? De você se entregar a uma única pessoa e dar a vida a essa pessoa e acreditar que não é uma coisa que é descartável, entendeu? É uma visão muito elevada do que representa o casamento, né? Sim, eu só transei com uma mulher minha vida inteira. Só conheci uma mulher minha vida inteira que foi minha esposa. Estamos tendo conversas íntimas aqui, olha que coisa. Né? Por que a gente chegou nesse assunto? Porque a gente ia falar de gay. O cara queria saber de gay. Por que eu tô falando da minha vida sexual aqui? Bom, já tem sua resposta. O cristianismo apresenta essa visão extremamente elevada do que é o casamento, né? Então, a ideia de você se guardar pra uma pessoa, só conhecer uma pessoa, passar a vida inteira com essa pessoa, e você acreditar que isso não é descartável, que eu vou tentar fazer meu casamento dar certo, quando as coisas ficarem ruins, ambos vão buscar cada vez mais fazer isso funcionar, é uma coisa que eu acho muito mais maravilhosa do que essa cultura de relacionamentos descartáveis, entendeu? E que essa cultura de liberação sexual e tal trouxe benefícios, como eu diria, psicológicos, experienciais. As pessoas têm mais experiências
a respeito de sexualidade, mas ao mesmo tempo transformou em algo muito descartável a experiência de fato de entrega a uma única pessoa. Ficou uma coisa assim, isso daí era uma coisa que a minha avó dizia. É muito fácil você desistir do casamento na primeira dificuldade. Talvez na 15ª seja o caso de se pensar, mas na primeira dificuldade... Depende de quanto tempo, né? Exato, depende de quanto tempo, né? Na primeira dificuldade é uma coisa muito complicada. Eu lembrava de quando eu via isso naquelas culturas da Índia, em que você tinha aqueles casamentos arranjados, e esses casamentos eram pra vida toda também. Você não podia divorciar. E alguns provérbios indianos falam a mesma coisa. Eles falam assim, se você pudesse escolher com quem você vai se casar por amor. E o amor é uma coisa muito ruim de você escolher, porque geralmente com o amor você perde a cabeça e depois você se arrepende. Então, o ideal é você primeiro casar e depois amar. E não amar e depois casar. Isso tá dentro do contexto indiano. A paixão, como a gente entende, é uma coisa às vezes muito volátil. Exato. Volúvel. Volátil. Tipo, ela vai embora. Isso. E essa que é a questão. Ele disse assim, você casa com a pessoa, e aí, como não tem opção de se separar, você dá um jeito. Sim. Você se vira para que aquilo lá seja bom e seja adequado. Agora, eu acredito que essa tem que ser uma posição moral. Eu não quero que a lei proíba uma pessoa divorciada. Não quero que a gente seja obrigado a casar debaixo de violência, entendeu? No caso não era nem uma lei estatal, era uma lei da comunidade, todo mundo, se você separar, era porrada. Segundo o meu padrão ético moral e aquilo que eu leio na escritura, o casamento tem que ser esse esforço para a vida toda. Existem cláusulas de divórcio, eu acredito que existe na Bíblia, tem vídeo lá no 2 Dedos sobre isso, né? Sobre a cláusula de divórcio, quando Deus permite o divórcio e tal, mas me parece um padrão ético que apresenta o casamento como algo muito elevado, é uma coisa muito que não é descartável, que você não pode entrar e sair na hora que quiser, né? Eu acho que isso valoriza muito mais a instituição do casamento e os indivíduos do que viver numa cultura de permissividade em que você tá entregue ao seu bel prazer e tal, e você casa com um, depois divorcia com pouco tempo e tal, e tá no quarto, quinto casamento, e você jura amor eterno, você é my only one e tal, e a gente sabe que isso é mentira, entendeu? Muitas vezes. Não é my only one. Nunca mais vai ser my only one, entendeu? Eu posso dizer que é minha mulher, vai ser minha única porque ela é minha única, entendeu? Deus me conserve assim. Qual era a pergunta da homossexualidade mesmo? Ele tava falando porque a Bíblia fala muito pouco de homossexualidade. Sim, fala pouco. E depois ele fala assim, só que hoje a homossexualidade, do mesmo jeito que o divórcio, né, agora ela é aceita, enfim, até do ponto de vista legal. A homossexualidade era muito aceita no período romano. Talvez muito mais do que hoje, como comportamento. Sim, com certeza. Isso daí é inquestionável. Sim. E a gente tem as cartas de Paulo, você tem toda a tradição do Antigo Testamento condenava o relacionamento homossexual. Jesus fala muito pouco disso, mas quando Jesus fala sobre relacionamentos de casamento, ele evoca toda a tradição do Antigo Testamento do mesmo jeito. Deus criou homem e mulher, serão os dois uma só carne e tal. Paulo é quem desenvolve isso um pouco mais, principalmente em Romanos. Quando Paulo fala muito, apesar do Felipe Neto discordar e dizer que tem o Malacói lá e tal, mas Paulo fala muito a respeito do problema de deitar homem com homem, mulher com mulher. Paulo vai tratar como um tipo de idolatria. Você é tão idólatra que você não quer mais o diferente, quer o igual. E ele vai tratar como um pecado. Agora, a Bíblia fala da homossexualidade nos mesmos termos que fala sobre divórcio, sexo antes do casamento, masturbação, o que for. O cara que é homossexual, eu tenho muitos colegas homossexuais, né? Principalmente amigos de escola, que viraram se tornaram, se descobriram, se declararam homossexuais. E eles, cara, eu disse pra ti que eu era gay e tal, e tu me trata do mesmo jeito. E, cara, eu tenho um amigo ali que transa com a namorada, tem um cara ali que tem um amante e tal, e eu trato todo mundo igual, porque eu posso ser casado e eu posso ter alguma tentação sexual fora do meu casamento, e o que é que me torna diferente no cara que é homossexual? Até porque, se você for tratar só com quem não se masturba, meu amigo, o Pirula tem um problema. Você vai virar um eremita. Você percebe que o Pirula tem um problema, certo? Não, eu tô casado, não, isso daí é uma coisa, mas tô falando, antes de eu me casar... Não precisa se revelar muito, Pirula. Pirula, eu sou um homem de família, você me respeita. Vocês conversam Você está aí falando da sua vida sexual? Uma vida pura, louvou o nome do Senhor. Você não pode julgar as pessoas simplesmente tratar elas mal por causa do comportamento errado delas, né? A Escritura trata como algo errado. A Escritura diz que homossexualidade é errado, a Escritura diz que se masturbar é errado, que transar no casamento é errado, que ter outra mulher que não seja sua é errado, né? Que se divorciar por qualquer coisa é errado. A Escritura tem comportamentos sexuais que são muito estritos. Isso é um assunto que volta muito, porque é aquilo que mais choca as pessoas, assim. Porque todo mundo gosta de ver sexo, né? Sim. Aí o cristianismo diz que não pode. É o mercado mais rentável da internet. É verdade, né? É verdade. E a galera quer saber como é que é isso, como é que é essa vida aí de vocês, tudo casto, puro, sem querer fazer sexo. Vocês não gostam de sexo, né? E a questão não é essa. O cristianismo ele tem um comportamento que ele transmite como correto, que é o comportamento heteronormativo, né? Cristãos creem em heteronormatividade, por causa do relato antropológico da criação. Você acredita nele como algo literal, algo metafórico. Nos dois casos, um relato antropológico
a respeito de quem é o homem, do que ele significa. E o modo como Deus organizou a sociedade seria assim, né? Você pode achar que não, mas é aquilo que a Escritura diz. Pelo menos. Porque o que eu fico pensando é o seguinte, né? Uma vez que a homossexualidade é uma coisa tão comum... O divórcio também. Então, é uma coisa A bastante masturbação comum. também, você tá dizendo aí. Não, a masturbação também. Na Você verdade, é um cara com na verdade, a masturbação... autoconhecimento, pelo visto aí da coisa. Então, não, a questão é o seguinte, eu e todo mundo que tá me assistindo, a questão, o que eu vejo é o seguinte, então tudo bem, a masturbação, ela é um impulso. Por onde essa conversa foi? Jesus amado. Não, mas porque eu paro pra Eu vou pensar. rezar 3 Pai Nosso quando terminar isso aqui. Tudo bem. A masturbação, ela é um impulso. Sim. É um impulso que pode ser controlado. Sim. Né? A homossexualidade é um desejo. Sim. Esse desejo, obviamente, pode ser controlado. Só que a Sim. pessoa não pode se forçar a ter desejo porque ela não gosta. Não. Então, eu vejo, por exemplo, que nem aquele caso daquele rapaz lá, o Holiday, que é gay. Sim. Né? E ele falou assim, eu sou gay, mas eu sou católico e o catolicismo condena a homossexualidade, então eu vou virar celibatário. Porque eu não gosto de mulher, não adianta, não gosto. Sim, sim. E não posso ficar com homem, então eu vou ficar celibatário. Sim. Tipo, é o jeito que ele escolheu viver a vida dele. Sim, exatamente. Né? Mas ele não escolheu sentir desejo pelo que ele deseja. Não, eu não acredito que ninguém escolhe ser gay. Eu acho difícil, eu acho que isso é um discurso muito bocó, assim. Eu escolhi ser gay. Até que você escolheu ser gay. É aquilo que eu falo, eu não gosto de milho. E eu queria gostar de milho, Eu mas não não escolhi, consigo. eu não escolhi ser heterossexual. É. Aconteceu. Graças a Deus. Dentro da nossa sociedade, de É, fato. Graças a Deus. Tipo assim, a sexualidade se desenvolve também. Sim. A psicologia fala muito sobre isso e tal. A gente não sabe claramente como se dá os processos de formação da sexualidade. Não mas sabe. a gente sabe que acontece. Você Sim. nasce homem, nasce mulher e você vai se tornando macho e fêmea nesse sentido. Você vê até isso aí com cachorro, com gato. Você não com- nasce gay, não nasce gay. Ninguém nasce gay. Ninguém nasce gay nem Nem hétero. Você nasce homem, você nasce mulher. Até isso por vai dizer que não, mas Menino nasce. ou menina, mas... É. Não, de fato, sim, tem Pronto, isso. olha o Pirula, bota aí, manchete, Pirula contra a ideologia de gênero, tá? Não, mas bom, deixa, eu não vou abrir esse assunto agora, porque aí também é muita polêmica. Vai Tudo ficar bem. que nem o da astrologia. Mas vai, continua. Mas é coisa, mantém a manchete. Então o que acaba acontecendo é que, ainda que o cara acabe se percebendo homossexual, eu acredito, certo? Que isso possa ser transformado, você pode acreditar que não, mas eu conheço muitas pessoas que tinham prática e desejo homossexual, que deixaram de ter, pessoas que eu conheço, que eu converso, eu prefiro acreditar no testemunho delas do que na psicologia. A pessoa me disse, eu era gay, não sou mais. Ela pode estar mentindo, tudo bem, mas tem muitos casos que a pessoa não precisava estar mentindo. E tudo bem. Não, ela não precisava estar mentindo. Tudo Podia bem. ser que ela fosse bissexual e não soubesse. Você tem sua explicação aí, eu tenho a minha. Ou pode ser que ela esteja mentindo mesmo, pode ser também. Ou pode ser que seja verdade, por que não? Não, pode ser. Ou pode ser que ela feche o olho na hora e pense num cara, ou numa mulher, dependendo de quem for, Certo. e tipo, fala, não, eu consigo me... Ou pode ser verdade, que tal? Eu conheci vários Que gays... tal? Você acredita na possibilidade de ser verdade? Eu acredito que seja... Não, que a pessoa não sinta mais desejo por aquilo que Que a ela pessoa sentia. deixou de ser gay. Você acha que isso é possível? Hum, A pessoa parece sofrente e diz, jura de pé junto. acho pouco provável. Vai dizer que tá mentindo. Acho pouco provável. Ou ela pode estar se enganando. Isso pode acontecer. A pessoa pode estar se enganando. Às vezes é tipo Alcoólicos Anônimos. Cada dia é um dia. E o cara que diz todo que dia. não tem uma, não Só tem mais um vontade. dia. E o cara que diz que não tem mais... Você não consegue acreditar no testemunho do cara, o cara tem que estar mentindo. Eu só duvido. Eu só Tudo duvido. bem. Por exemplo, não é porque você O cara é uma casado... mulher, né? O cara pode ser casado e ter vontade de se masturbar. O cara pode ser casado e ter vontade de transar com outras mulheres por aí. O cara pode ser casado e ter vontade de um milhão de coisas. Agora, o desejo, né, o mau desejo, como o cristianismo chama, é uma coisa que pode ser controlada e a Bíblia critica profundamente certas práticas, mas a vontade da prática é chamada de tentação, não é chamada de pecado. Entendi. Né? Então o cara pode ser homossexual, o cara pode encontrar Cristo e continuar com desejos homossexuais. E ele não vai ser tratado diferente por causa disso. Ele é um cara que tem uma inclinação pro pecado, como todo mundo tem. A área dele é uma coisa socialmente mais reprovada, É mais né? reprovada. Socialmente falando. E isso acaba virando um grande assunto, um grande tabu, até em algumas comunidades religiosas. Mas o cara pode escolher não seguir aquele caminho. Tem cara que escolhe Sim. casar, E pode ficar solteiro tem também. cara que escolhe ficar solteiro, entendeu? O cara casa e aí tem uma conversa aberta com a mulher aceita o jeito dele e sabe, sei lá, o que, é que eles fazem. Sei lá. Tem lá de fato. o modo como funciona cada relacionamento que a gente não mete o B dele. Né? E o cara tem um cara que escolhe ficar solteiro. Tem um cara que Sim. escolhe, né? O Holiday é o caso aí. Como tem teólogos famosos que eram celibatários por isso. Né? Sim, claro. É uma coisa super tranquila. Então tá certo. Agora, você não acha então que o Estado deveria proibir ou permitir o casamento homossexual? Eu acho que o Estado ele tem que. Não é assunto do Estado definir casamento. Ele tem que perceber o que é casamento para tomar certas decisões. Eu sou liberal, muito liberal. Então, eu acredito que o governo deveria se meter em conflitos de liberdade.
Né? Então, se minha liberdade entrar em conflito com a sua, Tá. se a liberdade do movimento da minha mão entrar em conflito com a presença do seu queixo, Tá. aí o Estado tem que se meter. Entendi. Entendeu? Quando entra em assuntos de relacionamento de casamento, o Estado deveria perceber a configuração de casamento, socialmente falando, e entrar nisso de alguma forma. Eu não sou do direito, então eu não consigo lidar com isso de forma muito jurídica. O fato do casamento ser algo que gera filhos, acaba gerando, usualmente, né, normalmente, né, o ordinário é que gere filhos, acaba gerando toda uma categoria jurídica muito especial com relação a casamento. Então entra aí um assunto muito complexo. Tá, mas muda de nome. Que seja. União União afetiva. estável. Eu não tenho problema em ter união estável para homossexual. Né? União O estável. meu problema é que chame de casamento. Com os mesmos direitos legais, digamos assim. Vai herança, essas coisas assim. Herança, essas coisas. Eu acho que o Estado se mete muito em termos de família. Eu tô preparando um material sobre isso, bem robusto, que vai ser lá no canal em breve. Então fica inscrito no Teologia, assina as notificações. Já se inscreve lá, põe o sininho. Assina as notificações, que aí você vai saber quando sair lá o vídeo sobre... Eu tô entrevistando vários juristas sobre casamento gay. Ah, legal. E eu vou fazer um compilado, Interessante. basicamente, de 2 pirulas de duração. Ótimo. Essa daqui eu vou fazer. Essa daqui é legal. Esse tom me deixou assustado. Causos do Dani. Iago é calvinista. Sou. Inclusive, depois eu tinha que fazer uma pergunta pra você sobre calvinismo também, mas bom. enfim. Em off ou na câmera? Não, pra fazer na câmera. Tudo bem. Calvino foi um dos que souberam contornar o debate sobre heliocentrismo e teologia natural bíblica, ao dizer que aquilo que a Escritura diz sobre a ciência é sempre da percepção humana. Dito isso, por que calvinistas têm tanta dificuldade de aceitar fatos científicos, como, por exemplo, de que o nosso planeta tem mais do que 6.000 anos? Interessante. Eu não sei, tá, é mais Teolotalk aqui isso aqui. Hã? É mais Teolotalk, tá. conversa de teologia. Eu não tenho certeza se Calvino ia argumentar que tudo aquilo que a Bíblia fala sobre ciência é da perspectiva do autor, não é? Até porque Calvino não parecia ter esse tipo de posição. Porque aquilo, se você fala que não foi ditado, Sim. então a vivência do autor que teve a inspiração acaba interferindo na coisa. Mas a gente acredita que não existem erros na escritura. Deus preservou para que qualquer erro do indivíduo não chegue no texto. Aí já é um assunto que tem que explicar com mais detalhes. Tá. Sim, Calvino ele tinha uma visão muito clara da ciência. Ele criou uma academia em Genebra para formar cientistas e tudo mais. Os pós-calvinistas, principalmente os holandeses, foram pessoas que propuseram uma visão muito integrada da existência. Né? Eles têm a escritura, mas tem a ciência e tal. E essas coisas não deveriam entrar em conflito. Nunca. Deveria tudo estar de acordo uma coisa com a outra. Até a gente descobrir algumas coisinhas. Aí você tem que descobrir que ou você está interpretando a Bíblia errado ou está interpretando a ciência errado. A ideia é essa. Né? Mas é tratar uma visão correta da Bíblia e do mundo e ia ser uma integrada. A ideia é essa. Entendi. Né? A ideia seria essa. Você tem um livro de Deus que é a Bíblia, mas o universo também seria um livro de Deus. Deus escreveu o universo. Então as coisas não deveriam entrar em contradição. Se as coisas não estão casando, então a gente está lendo errado. Newton era protestante, né? Sim. Era anglicano, né? Se não me engano, sim. Anglicano é uma parte muito peculiar, né? Quase protestante. Quase protestante. Mas também é quase católico. É quase católico, quase protestante. Tá no meio do caminho. É um meio a meio ali. Sim. Né? Mas ele queria interpretar a obra de Deus. Tanto que a ciência, como a gente entende, surgiu dos padres, bispos da Igreja Exato. Católica. O próprio Galileu era amigão do Papa, não sei o quê, né? Tanto é que toda aquela treta com o Galileu era porque o Papa ficou pessoalmente ofendido, porque ele falou, esse cara era meu amigo. E o Galileu não foi... O pessoal acha que o Galileu foi preso por ter dito que a Terra girava em torno do Sol, né? Mas o Galileu foi preso porque ele trollou o Papa. Né? Ele trollou o Papa. Nos textos do Galileu, ele falava coisas que eram ofensivas à moral pessoal do Papa em questão. O Papa ficou ofendido pessoalmente, porque a família Galileia, inclusive, era amiga dele. Era um problema mais pessoal do que Era uma científico. questão, foi muito pessoal. Porque a Igreja Católica, no começo, né, inclusive, quando surgiu a ideia de heliocentrismo, né, os primeiros que propuseram isso, né, o caso Copérnico foi o primeiro que propôs, o Copérnico era católico. Sim. E foi bem na época da Reforma Protestante, muito perto. Então, o Copérnico, sendo católico, mostrou isso para os bispos na época, para os cardeais, e eles ficaram maravilhados. Ele falou, não, já faz todo sentido, a Terra gira em torno do Sol. Isso corrige todos os cálculos. Né? Você já viu aqueles modelos geocentristas? Para você conseguir entender o movimento dos planetas, eles têm que ficar fazendo uns movimentos, tipo, completamente aleatórios para você justificar. Depois veio o Kepler e tal, não sei o quê. O Kepler já não me lembro se ele era protestante. E aquela coisa, quando o Kepler aceita o heliocentrismo, e ele fala, não, o Copérnico estava certo, a Igreja Católica fica com raiva. E fala, não, se os protestantes aceitaram, a gente tem que questionar. Então, fica uma coisa inversa. Eu acho meio errado, certo? Que algumas pessoas usem os bons frutos da religião e rejeitem a base, sabe? Daquilo que gerou a coisa, sabe? Então, parece sentar no galho que você tá... serrar o galho que você tá sentado, sabe? Por que nasceu a ciência? Porque havia a ideia de que Deus criou tudo e que por isso havia uma ordem no universo.
E se é uma ordem do universo que há um Deus criador, faz sentido estudar isso. Mas Aí o cara rejeita a ideia do Deus criador, mas ainda quer achar essa ordem do universo. Mas não é porque eu estou comendo o fruto de uma árvore que eu tenho que lamber a terra de onde ela nasceu. Você precisa, não tem como tirar a terra, a árvore não, morre. não tem como tirar a terra. Não, apesar de, bom, enfim, não vou discutir esse tipo de coisa. Cara, a gente não deve. Eu acho que a gente não tem esse tipo de problema. Eu sou um calvinista, né? E eu acho que ele não tá nem falando de calvinistas necessariamente. Eu acho cristãos fundamentalistas, de forma geral. Fundamentalistas como pessoas que creem em literalidade da escritura e coisas assim. Sim. Eu acho que o grande ponto existem alguns pontos científicos que são questionados, geralmente por causa de alguns tipos de interpretação da escritura. Como, por exemplo, a ideia do universo da Terra ter mais de 6 mil anos não é um problema. Pelo menos não é um problema muito moderno, né? Porque, teologicamente, se aceita isso muito facilmente, né? Se você pega um fundamentalista mais ou menos estudado e tal, talvez ele tente remontar ali de forma muito clara as genealogias bíblicas e chegar a 6 mil anos. O bispo Usher lá, né? O bispo Usher. Né? Foi o primeiro cara que tentou fazer isso. Mas, tipo assim, por exemplo, no Antigo Testamento você tinha saltos genealógicos, que era algo muito comum, né? Era muito comum fulano, filho de fulano, ser tataraneto. Porque filho não era o termo para filho imediato, mas filho podia ser descendente, né? Então, quando eles criam saltos generacionais o tempo inteiro. Isso não era só judaico. Isso Era daí comum, era né? muito comum em todas as culturas. Então não tem como você remontar a idade da Terra através de genealogia como se faz geralmente, né? Pra dizer que a Terra tem 6 mil anos e tal. Talvez o primeiro homem tenha 6 mil anos segundo a escritura, mas também não dá pra saber direito por causa do salto generacional e tal. A Terra pode ter sido criada muito com aparência de antiga, tem toda essa Tem essa interpretação, né? os onfalistas. Isso. Então você tem muitas boas interpretações pra justificar muita coisa. Agora, o que não é geralmente aceito em termos científicos são questões de evolução. Porque o relato do Gênesis, se lido da forma que me parece mais natural, traz um relato de uma criação mais final. Assim. Você não teria um processo evolutivo. Agora, há muitos cristãos, eu acho que é o mais comum até, que acreditam em teoria da evolução. O pessoal do Bibotalk lá, que fez aquele papo com a gente lá. Tudo evolucionista, teve gente que reclamou, dizendo que foi uma rasgação de seda sem par lá no Bibotalk, que falou, vocês ficaram se lambendo aí, não quer deu... que a gente brigue? Quer que eu dê um burro na cara do pirula? Eles querem sangue, o pessoal quer sangue. Então, isso é um assunto que acaba sendo muito polêmico, assim. Eu não sou cientista. Eu fiquei de recuperação em biologia no ensino médio, certo? Aí eu acho muito idiota eu ficar discutindo fóssil, entendeu? Não é minha área, é sua área. Tudo bem. Agora, eu tenho uma base epistemológica diferente. Entendi. Que eu acredito que a escritura é um relato de fé fidedigno do Deus vivo, que você não acredita. E eu ainda acredito, eu posso estar errado, existem interpretações muito boas, excelentes teólogos que leem o Antigo Testamento e leem o relato de Gênesis de forma um pouco mais frouxa do que o modo como eu leio. E são excelentes teólogos, então é muito possível. Você pode virar cristão e ser evolucionista sem problema nenhum. E conheci muitos. Né? Conheci muitos. E continuar cristão, né? Não é o que eu acredito ainda, certo? Para o desespero de alguns amigos. Mas eu ainda sou tentado acreditar no relato do Gênesis de forma um pouco mais literal, no relato do Gênesis. Questão de tempo. Tá Questão de tempo. Certo, você vai me sacanear também, então eu tô te sacaneando antes. Vamos sacaneando junto. Questão de tempo. Eu não vou saber discutir isso em nível científico. Sim. E, cá entre nós, a maioria das pessoas não sabe. Não sabe. Tá? Acredita porque é o consenso acadêmico. Então vai, entendeu? Eu já critiquei isso em vídeo também. Sim. Eu critiquei isso em vídeo. Eu falei, se você aceita evolução simplesmente porque... Se você acredita em evolução simplesmente porque os cientistas aceitam, você não é diferente de uma pessoa que duvida de evolução porque... Enfim, o pastor mandou. Você tá usando um argumento de autoridade sem entender nada. Só que é meio impossível o cara conseguir acreditar em evolução por causa das evidências. Porque o cara não tem... O cara vai ter que fazer uma pós, sei lá. O cara vai ter que gastar um tempo da vida dele pra fazer isso. Em alguns países o cara consegue fazer isso numa boa. Os países que tem museus bons, que tem coisa assim e tal. Aqui no Brasil tinha um. Não sei se você ficou sabendo. Levaram. Ele virou... Os fogos do inferno levaram. Enfim. Mas eu tenho um problema. Qual é o meu problema? Eu acho que não existe espaço acadêmico pra questionar a evolução. Você pode achar que isso é maravilhoso, porque você concorda. Mas você lê, por exemplo, você vê as revoluções científicas, né? Quando você lê Thomas Kuhn e tal. No modo como é configurada a academia hoje, um cara que... Cara, será que existe a possibilidade de ter outra explicação para a origem da vida e para o desenvolvimento das espécies? Esse cara vai ser execrado. Mas todo mundo vai ser execrado em qualquer coisa, não só com evolução. Sim. A pessoa vai ser execrada se ela sugerir... Qualquer pensamento desviante. Então, mas isso é uma questão muito interessante. Por exemplo, quando as pessoas estavam tentando entender, eu uso esse exemplo com muita frequência. Quando as pessoas estavam tentando entender por que os animais vivem onde vivem, as plantas vivem onde vivem, o pessoal propôs as primeiras ideias biogeográficas. Elas eram ou biblicistas, né, partindo do Monte Ararat na Turquia, mas aí quando o pessoal viu que aquilo lá não encaixava muito com a coisa, tal, não sei o que, começaram a fazer outras propostas de pontes e tal, não sei o que. Quando o Alfred Wegener propôs que, talvez os continentes andem, ele foi um motivo de piada por 30 anos. 30 anos.
Foi só de um avanço muito grande na geologia, depois, né, que as pessoas chegaram e falaram assim, olha, o cara não tá tão doido, não. Ó, faz sentido aqui, ó, a gente consegue até ver a América do Sul se afastando da África e tal, não sei o quê. Então, se por um acaso alguém descobrisse uma maneira de explicar a diversidade atual sem usar um processo evolutivo, ou mudando completamente o que a gente conhece como processo evolutivo, que daria no mesmo, né? Do ponto de vista científico, né? A primeira pessoa que propusesse isso ia ser considerada uma maluca. E são. E qualquer um que proponha isso hoje é considerado um religioso, é um maluco criacionista. Às vezes não precisa nem ser criacionista, mas o cara pode ser maluco. Exato. Então, mas qual é o problema? Mas com o tempo, se as evidências forem bem embasadas, o cara vai criar um grupo de pessoas que vai defender o que ele propõe, e depois de um tempo isso vai acabar virando... Mas, por exemplo, durante muito tempo teve um dogma na ciência de que neurônio não reproduz. Neurônio não reproduz. Era uma coisa... Exato, era uma coisa... Isso, não reproduz. Era uma coisa meio... Olha, Luciana, você... Não devia entrar nesse assunto. Não devia entrar nesse assunto. Não reproduz. Então, o que acontece? Eles fizeram... isso daí era meio que um dogma, tipo, que era uma coisa que era partido a priori. Né? Até que o pessoal descobriu áreas no cérebro que reproduzem neurônio depois da fase adulta. Então, se você descobre evidências, é aquilo que eu falo, afirmações extraordinárias requerem evidências extraordinárias. Se você me apresentar uma evidência extraordinária, a ciência vai ser obrigada a aceitar. Eu acho que a galera do design inteligente, que acredita em um processo diferente e tal, muitas vezes, cara, eles estão há anos-luz atrasados em pesquisa, em produção, em verba, em muita coisa. Então, eu acho que isso é uma coisa que cientificamente a gente perdeu. Eu meio que tenho essa convicção. Não, às vezes não. Por exemplo, essa que é a questão. O design inteligente ele tem dois pontos que eu acho que são bem distintos. Um é apontar um problema. Sim. O outro é apontar uma solução. Nesse apontar um problema, eles geralmente têm... alguns são falta de informação, tal, porque já resolveram esse problema há 50 anos e o pessoal fica martelando. Outros não. Alguns problemas que a gente acabou descobrindo depois de muito tempo, né? O pessoal do design inteligente não estava errado em apontar. Às vezes não são os primeiros a apontar, mas eles vão apontar aquele problema. O problema é a solução. Porque a solução, ela pula umas 4, 5 etapas. Sim. Né? O problema é que no dia que a solução for uma força transcendente, formou a vida de forma como a gente conhece, isso vai ser chamado de anticientífico. Isso não vai ser mais ciência, mas e não é um problema. Ponto de vista, não é um problema, não é um problema. Do ponto de vista de método científico? De método científico não vai virar ciência. A gente não acredita só em ciência. Exato, exato. Você não tem como provar cientificamente que sua mulher lhe ama, tá ligado? Não tem como provar cientificamente. Mas você vive crendo nisso, de alguma forma. Até porque senão você fica maluco. Né? Não, certas coisas... Os dados econômicos são dados científicos. Exato. Os dados de mercado são muito diferentes. O direito, por exemplo, sei lá, na hora que o juiz vai dar a sentença... Não é um dado científico. Ele não é um dado científico. História não é um dado científico, com método científico. Tem método científico na história, mas não diferente dá pra do considerar... método laboratorial, repetição... Não é experimental de jeito nenhum. Você tem outras coisas que fazem sentido, é conhecimento de verdade. Exato. Mas não é método científico. Filosofia não é ciência. Sim. E a filosofia não é ciência, uma... Filosofia não é ciência, cara. Não. Filosofia Teologia é ciência, peru. Teologia é filosofia. É uma parte da filosofia. Pô, cara, não é ciência não, cara. Não é ciência. Lamento. Tudo bem, eu tô muito tranquilo com isso. Tô tranquilo. Não acredito em nada que você não soubesse. Bom, bota mais pergunta aí. Então vamos lá. Agora vou fazer a última pergunta, porque senão vai ficar com 7 horas esse vídeo aqui. Não. Paulinho Espina. É um nome muito legal. Ok. Iago, como é ter um amigo que você sabe que vai queimar no inferno? E aí tem uma menina que comentou embaixo, berro. Achei importante falar isso. Como é teu amigo? Como é que é, Pirula? Nossa. Saber que eu vou queimar no inferno? É. Depende, quem vai estar lá comigo? Só gente ruim. Quem vai estar no inferno? Gente ruim? Cara, o diabo estará lá, sofrendo. O Edir Macedo vai estar lá? Certamente. Então não quero ir pro inferno. Eu tenho certeza que o Edir Macedo é ateu, cara. Então eu não quero ir pro inferno. O Edir Macedo é ateu. Ou pior. Pior que ateu? Não que é pior que ateu? Tá. Então tá bom. Em termos do que ele tá fazendo, assim. Eu também acho. Se ele não é ateu, pelo menos boa parte do alto clero da Igreja Universal é. Deve ser. Mas enfim. Cara, é muito triste. É triste, certo? Porque a gente tem um senso de empatia com as pessoas e a gente deseja que elas escolham um caminho melhor pra vida delas. Por isso que a gente evangeliza, certo? Pensa na cabeça do crente. O crente acredita que só vai pro céu quem crê em Jesus. Então ele quer que as pessoas creem em Jesus. Não, faz todo sentido. Ele sabe que isso não é por via violenta, né? E se eu não fosse calvinista, digamos assim, eu viveria em parafuso. Por quê? Porque eu acreditaria que o meu poder de convencimento pudesse te trazer a fé. E eu ia ficar te enchendo o saco feito louco, pra ver se tu deixa de ser ateu. Isso explica muita coisa. Eu não fico te enchendo o saco. Por quê? Porque eu acredito que a conversão não é um mero ato de convencimento intelectual. É um ato de
de transformação espiritual. Você sente? É uma coisa que É o de Espírito dentro Santo... pra fora, não é de fora pra dentro. Não, é de fora pra dentro, mas é de fora do alto, não é Ah, eu. tá, entendeu? entendi. É um poder do Espírito Santo que toca alguém. Então eu acredito no poder do Evangelho. Então eu posso te explicar que Jesus foi pra cruz, morreu pra levar os pecados da humanidade, que se você crê naquilo que Jesus fez na cruz, você pode ser salvo, fugir do caminho do inferno, o seu contrato de dívida com Deus pode ser pago. Né? Se você crê que na cruz Jesus foi condenado porque ele levou os nossos pecados. E eu creio que essa é a mensagem que pode trazer o cara pro caminho de Deus. E que Deus pode usar isso pra converter alguém. E é uma atuação do divino, não é minha. Então não tem por que viver em parafuso. Porque eu posso pedir para que Deus haja na sua vida e esperar que, se Deus quiser, isso pode acontecer, entendeu? Se não acontecer, eu vou ficar muito triste. Eu fico triste de ter amigos que estão separados do caminho de Deus. Ah, é muito triste. Não. Mas eu... Não, é uma coisa triste. Mas eu não posso viver também em desespero completo. mas eu vou fazer uma outra pergunta pra você, mas antes eu vou comentar Claro. uma coisa que eu tinha lido quando eu tava lendo sobre budismo. Gente, se o Pirula se convertesse, ia ser um acontecimento no YouTube. No YouTube? Na vida. No mundo. Aí, se eu me converter, eu me explodir pro YouTube. Eu não quero nem saber o que vai acontecer pro YouTube. Eu vou tentar resolver minha vida. Mas o que acontece é o seguinte. Quando eu li sobre budismo, Sim. você tem duas vertentes principais do budismo. Uma que é a do conhecimento interno. E a outra, né? Que aí o budismo também tem esse princípio meio que de salvação, mas é a salvação do jeito deles lá, que é o nirvana e Sim, tal. sim. Tem acho que são os Mahayana, que eles dizem que você se salvar só você não vale a pena. Você tem que salvar todo mundo junto. Então, os Mahayanas são os caras que ficam tentando converter as pessoas porque eles têm aquela sensação de, tipo assim, cara, eu me sinto uma pessoa horrível, deixando outras pessoas sem o conhecimento, Sim. sem É por isso que a salvação. É por isso que, por exemplo, muitos cristãos vão para Oriente Médio, vão para países em que o cara, se descobrir que ele é crente, ele morre. Sim. Entendeu? Por quê? Porque ele tem um senso claro de que ele quer levar essa mensagem para outras pessoas. Faz sentido. E foi assim, em parte, que o cristianismo se espalhou, Sim, pelo sim. menos na Europa, né? Aquela coisa das culturas celtas, das culturas nórdicas e tal. A ideia é de que a gente tem a mensagem que pode tirar o homem do caminho da condenação. Agora, uma segunda pergunta. Claro. Os calvinistas, eles têm uma questão de predestinação. Sim. Tem a predestinação e etc e tal. Ela é literal, assim, ou ela permite o livre-arbítrio, por exemplo? Então, ela é literal. O que acontece? Existe um aspecto em que ela é bem literal, mas existe um aspecto de mistério. E tem um vídeo também sobre isso lá no canal. Numa perspectiva literal, a ideia é que Deus escolhe algumas pessoas para salvação. A ideia é assim, Deus criou a humanidade boa, criou a humanidade, criou Adão e Eva no jardim, poderia fazer o que quisesse, come de tudo. Escolheram fazer a coisa errada. E tinha o contrato, a árvore do contrato. Aham. Ó, tá aqui, está todo mundo junto, mas aqui é a árvore do contrato. É o que prova que você me quer. Entendeu? É a prova de que a gente tem um relacionamento livre. Tá. Tá aqui a árvore que você não come. Você pode comer todas as árvores, você não come essa porcaria dessa árvore aqui. Quebrou o Esse é contrato. Quebrou o contrato. Eles escolheram deliberadamente se separar de Deus e fugir do Senhor. Isso deveria trazer a morte sobre Adão e Eva e sobre toda a humanidade. Então todos os homens nascem na morte, nascem no pecado, nascem corrompidos. Todos nós somos frutos do pecado de Adão e escolhemos o caminho do pecado. Não, eu não quero ser responsabilizado por Adão e Eva. Que sacanagem é essa? Adão e Eva pecou e eu sou culpado. Tudo bem, é só não pecar. Né? Mas as pessoas pecam. Todo mundo escolhe o caminho do pecado. Né? Então nós escolhemos andar no caminho de Adão todos os dias. E a gente anda nesse caminho. Todos os homens merecem, teoricamente, condenação eterna. Então, no caminho do que o cristianismo diz. Entendi. Todos os homens merecem o inferno. Todos os homens estão condenados. Deus permite, então, que a sociedade continue, porque ele promete um filho que morreria para salvar alguns. Esse é um aspecto divino, que eu não acesso. Quem são essas pessoas que Deus escolheu, então? Eu sei lá. Entendeu? Eu não tenho como saber. Então, o que eu sei? Eu sei que eu posso pregar o evangelho. Eu sei que eu posso falar de Cristo para todo mundo. E esperar que Deus haja no coração dos seus eleitos. Isso é o que eu ia te perguntar. Sim. Então, partindo do pressuposto que você tem toda a razão, Sim. e eu sou o errado dessa história, Certo. isso não me impede de ser salvo, mesmo continuando ateu. Por quê? Não impediria de ser salvo? Todos... Pode ser que eu morra, Certo. Deus chega pra Mas mim tu e fala escolhe que tu era o assim, escolhido. Deus chega pra mim e fala assim, cara, eu tinha escolhido te salvar, mas eu era ateu. Paciência, cada um tem umas escolhas estranhas, né? Mas vem cá, tipo, Pronto. é possível. Não. Dentro da teologia cristã isso não seria possível. Eu tô usando essa linguagem assim pra tentar não soar tão arrogante assim. Dentro da teologia cristã isso não seria possível. Por quê? Porque todos aqueles que são eleitos, que são escolhidos, predestinados, são pessoas que receberão a mensagem do evangelho e crerão. Então isso é uma condição necessária. Tá. O cara que tem Romanos 8 falando sobre isso. Todo aquele que Deus predestinou vai ser chamado, vai ser justificado, vai ouvir a mensagem do evangelho, vai crer, e então vai receber a glorificação, né? Que os antigos orientais chamavam de deificação. Vai receber da natureza divina no último dia e tal. Então todo aquele que Deus predestinou os meios para que ele fosse salvo. Tá. Para que ele encontrasse a mensagem da salvação. Então não tem como um eleito não crer em vida. Mas ele não pode, Deus não escreve certo por linhas tortas?
Ele não pode usar um ímpio para cumprir a sua função. Pode, e ele aí usou depois, Ciro como Deus e aí, ímpio, e, aí como rei depois, e aí depois ele salva o ímpio porque falou, você não acreditava em mim, mas vai, você quebrou um galho aqui. É um jeito de ver a coisa que a escritura não vê. Tá, eu sei que tem algumas vertentes. Eu lembro que tinha uma conhecida minha que ela era ateia. Rapaz, tem tudo. Não, sim, é verdade. De Tem fato, tudo. tem acho que mais de 2.000 vertentes. Mas tinha uma amiga minha que ela era ateia e a mãe Sim. era extremamente evangélica. Sim. E a mãe participava de uma vertente, que agora eu não vou lembrar qual é, dizendo que a filha dela ia pro inferno. E ela ficava muito incomodada com aquilo, porque era a filha dela. Sim. E ela mudou de vertente pra uma que aceitava que a filha podia ser salva mesmo sendo ateia. E aí ela ficava mais tranquila. É, meio eu não sei conveniente, o nome né? de nenhuma das duas vertentes. Então é uma pena que eu não posso te falar, mas eu não... Não, Pirula, se você não aceitar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Não em tem vida, jeito. não tem jeito pra você. Tá bom. Então eu torcer pra você estar errado. Pronto, acabou. É. Ou você é um cara novo, você ainda pode... Eu torço pra que você seja um escolhido e Obrigado, eleito. obrigado. Todo mundo que fala que eu sou um cara novo, eu fico muito feliz. Muito obrigado. Eu torço que você seja um homem escolhido por Deus, seja salvo no último dia. Vamos ver. Crendo na mensagem do É Evangelho. verdade, pode ser no último dia, né? Tá, mas se você for adiando muito, quem sabe você Não, tá certo. vacila, né? Não, tá bom então. Não tem problema. Até porque não é um trabalho tão simples assim. Eu me arrependi, foi mal aí, Deus. Então, não, porque É um senão se processo fosse, real, se real. fosse também, né? Tem que ser real. Por isso que eu continuo seu amigo, pregando, Tá pacientemente, Tá certo. explicando sobre Jesus. Muito bem. Ver se Deus faz alguma coisa nesse Muito coração bem. podre. Faço a mesma coisa com você. Quem sabe? Mas você nunca me pregou o ateísmo, só a evolução. Não, porque eu não tenho como pregar ateísmo, né? Não faz Né? muito sentido isso. Mas, enfim. O legal é isso. Se você virar cristão, sua vida não muda muito. Você continua sendo evolucionista. Sim. Mas se eu virar evolucionista, eu continuo cristão normal. Isso. Não muda muito. Exatamente. Por Então, isso é uma bora coisa trocar? legal. Bora fazer uma troca? A gente pode Eu viro tentar. evolucionista, você vira cristão. Então, isso. Muito bem. Vamos ver se a gente conseguir. Quem sabe, não é mesmo? Eu acho que quem sabe uma troca justa. Iago, Não é assim, mas fico seria muito- bom se fosse. eu fico muito feliz de te Cara, receber aqui no meu canal. alegria minha, alegria no meu minha. quarto aqui. Desculpa aí Tá certo? você aí, que esse papo aqui com um religioso aí no seu refúgio de ateísmo. Me É isso. perdoe. Não, imagina, que é isso. A maior parte do meu público não é ateia. Até Aí. porque nem tem como, né? Você tem 4% de ateu na população brasileira, não tem tem isso. como. Agora, tem muitas pessoas que não são protestantes. Sim, então, sim, isso sim, com certeza. certeza tem vários. Mas Desculpa aí você que gosta do Conde, você que é Mas católico eu acho e tal. Você que não gosta de mim. eu acho que sempre tem alguma coisa a se aprender com Sim, esse tipo de sim, coisa. sim. Então eu Um acho, papo legal. acho que foi legal. Achei as perguntas muito fáceis. É Esperava muito mais. fácil, tá bom. É o pessoal que perguntou aqui, ó. Eu vi pelas perguntas do pessoal. Gente, é isso aí. Um abraço pra vocês. E agora vejam o vídeo que eu gravei que vai pro canal do Iago. Tá certo? Falou aí pra vocês. Até mais. E encontra Jesus na vida de vocês. Tá É certo. sempre muito bom, passando aí pro inferno. Vamos lá.